No final do ano passado, o Ministério da Saúde aprovou a reformulação da política de saúde mental no Brasil. Essa política tem sido criticada por especialistas e entidades da área, que temem um retorno de um modelo manicomial. E para falar mais sobre esse assunto, Conexões de hoje conta com a presença do Rogério da Silva, que é gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, tudo bem? Tudo bem. Contamos com a presença também da Ionara Rabelo, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Olá, Ionara, obrigada pela sua presença. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. E para finalizar, nós também contamos com a presença do Mauro Elias Mendonça, que é médico e professor do IPTESP, da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Olá, Camila. É um prazer, uma honra poder estar aqui hoje debatendo um tema tão importante para todos nós, que é a saúde mental. Para que o nosso telespectador fique mais inteirado do assunto, vocês podem definir de forma, sei que não é simples, mas de uma forma rápida, o que seria saúde mental? O que é que esse conceito abarca? Queria começar com você, Rogério. É um pouco complicado, né, definir saúde mental de uma forma simples, porque vai muito além da ausência de doença, né? É um contexto, é algo bem complexo, né, por assim dizer, porque trabalha com questões do próprio indivíduo, né, da personalidade, da formação desse indivíduo e questões também do ambiente onde ele vive, né? Ações e situações que promovam essa saúde, né? Se alguém às vezes quiser complementar, né, em virtude até da complexidade do tema. Uma coisa interessante seria assim, a gente pensar, saúde mental, tem um autor de fora do país que ele fala que seria a capacidade da pessoa de expressar suas necessidades e desejos, levando em conta ao mesmo tempo necessidades e desejos do outro. Então fala de autonomia, equilíbrio, flexibilidade e dentro da política de saúde mental a gente fala de promoção de saúde, não só prevenção ou tratamento. Então desde ações muito simples, quando as nossas unidades básicas de saúde promovem caminhadas, atividades, espaços protegidos, a gente está trabalhando saúde mental. Então é um sistema muito complexo dentro do sistema de saúde que vários atores podem contribuir para trabalhar a saúde mental das pessoas. Mauro? E como o Rogério disse, muitas vezes nós focamos a saúde mental pelo lado negativo, que é o lado do sofrimento, o lado da doença. Talvez essa é uma das grandes diferenças da política de saúde mental que nós construímos no Brasil, porque ela foca não na doença, mas foca no ser humano, na saúde do ser humano, com a ideia de que é possível, ainda que estando em um estado de sofrimento humano, nós estimularmos a saúde mental, a saúde geral, a vida da pessoa. E a saúde mental ela não é desconectada da saúde física. Quando nós conceituamos saúde, e pegamos um pouco o conceito da OMS, que a saúde envolve um aspecto biológico, um aspecto físico, que a saúde envolve um aspecto mental, envolve um aspecto social. Quer dizer, o aspecto social são as relações que nós estabelecemos. Então, como disse a Ionara, quer dizer, é algo muito amplo. Uma das sínteses resumidas do que seria saúde para todos nós, que envolve a dimensão da saúde mental, é que a saúde é podermos estar felizes e em paz conosco e com o outro. E para estar em paz conosco, envolve estar em paz com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Agora falando especificamente dessa reformulação da política de saúde mental, o que ela prevê? Queria que o nosso telespectador compreendesse como é hoje e qual que é a alteração que o Ministério da Saúde propõe. Começar com você de novo, Rogério. Fazer um breve preâmbulo. Nós temos a legislação federal 10.216, que ela é a lei antimanicomial, né, que foi instituída depois de uma série de mobilizações, né, sociais, políticas, enfim, diante de um histórico que veio de fora do Brasil, que iniciou-se na Itália, enfim. E com a promulgação dessa lei surgiram outras situações e outros serviços que vieram a atender essas necessidades que foram colocadas a partir da promulgação dessa lei. O serviço de maior referência, digamos assim, é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Tem uma portaria do Ministério da Saúde, que até então não foi revogada, né, e a gente espera que não seja, que é a 3088, que ela estabelece quais são os dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial, né, entre eles o próprio CAPS, como citei, e atenção básica também, leitos de saúde mental em hospital geral, enfim, diversos serviços residenciais terapêuticos, diversos dispositivos de promoção de saúde também, para que rede de urgência e emergência, né, enfim, diversos dispositivos que podem, cada um na sua especificidade,
dar um suporte para aquela pessoa que está em transtorno mental, em sofrimento. O problema que a gente vê em relação a essas alterações que foram realizadas no final do ano passado é que ela desconsidera a importância desse modelo psicossocial e volta-se para um modelo hospitalocêntrico, ou seja, voltado praticamente só na figura do hospital, principalmente, né, como referência para um tratamento desse tipo de sofrimento, seja ele transtorno mental ou também uma demanda proveniente de alguma questão da área AD, né, que é álcool, voltada para a área de álcool e outras drogas. Então, realmente, ela desconfigura todos esses serviços. Existe a possibilidade, inclusive, de retenção ou até diminuição ou cancelamento de recursos para esses serviços que ainda estão se articulando, se fortalecendo. Então, pega um momento até de fragilidade da implantação desses serviços e aí desconsidera toda uma rede, um trabalho que é feito nesse sentido. Ionara? Então, como o Rogério já iniciou, a gente tinha toda uma história de uma organização para que fosse debatida essa política. Então, foi debatida com profissionais de saúde, familiares, usuários, acadêmicos, grupos de pesquisa, e tudo que foi feito nos últimos anos foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como exemplo, uma referência de atenção à saúde mental no mundo. E agora, com essa reformulação que é proposta desde dezembro do ano passado e com outros mecanismos, a gente percebe, então, que não vai aumentar o número de hospitais, mas vai centrar no hospital, novamente, como a porta de entrada o serviço de referência para aquela área. Quando, na verdade, na política a gente criou toda uma rede de atenção psicossocial, com os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, tanto para transtornos quanto para álcool e drogas, as unidades de acolhimento, os centros de convivência, onde pessoas que têm transtornos mentais graves podem ter lá um espaço de cultura, de conexão com a sociedade a partir de uma forma lúdica, a partir de uma forma em que há uma identidade sendo resgatada. A gente tem a oportunidade de ter também as cooperativas, né, onde nessas cooperativas há geração de renda, então as pessoas podem trabalhar. Então, a gente tinha até então este modelo que agora está retroagindo. E ao retroagir, há uma preocupação muito grande de qual a referência de saúde mental que a gente está sendo posta, apenas a doença e a internação, e a gente entende que muitos familiares e usuários, em alguns momentos, falam assim, não, mas pode estar certo, porque a gente precisa de hospitais. Então, só quem passou por uma internação no hospital psiquiátrico sabe do sofrimento que é. Só quem está dentro de um CAPS agora, participando de oficinas, rodas de conversa, explorando a cidade, de novo, tendo liberdade e autonomia, essa pessoa sabe a diferença desses serviços e o quanto é importante a gente manter tudo que foi construído para que usuários e usuárias tenham o seu direito, a garantia de ir e vir na cidade, a garantia de que a loucura seja discutida na cidade e não seja enclausurada novamente. Como nosso tempo está bem pequenininho, eu vou para o intervalo agora e passo a mesma pergunta no próximo bloco para o Mauro, para ele também falar a respeito dessas alterações na política de saúde mental aqui no Brasil. Espero que você continue acompanhando o nosso debate daqui a pouquinho, depois do intervalo, e que durante esse tempo eu sugiro a você que nos acompanhe em vários canais, no 15.1, sinal aberto, no 21 da NET Goiânia, ou pela internet, no Facebook ou no YouTube da TV. Conexões está de volta e hoje o tema do programa é a reformulação da política de saúde mental no Brasil. Por isso, nós contamos com a presença do Rogério Borges da Silva, gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, da Ionara Rabelo, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, e também do Mauro Elias Mendonça, que é médico e professor e pesquisador da UFG. Mauro, é com você que eu quero começar esse bloco para que você também dê as suas contribuições. O que essa reformulação traz para a política e também a sua avaliação a respeito dessas mudanças? Então, Camila, como dizia o Rogério e Ionara, na verdade nós tínhamos até a década de 80 no Brasil uma política que priorizava a internação psiquiátrica, o paciente sendo segregado, isolado, afastado do seu convívio para poder ser cuidado. Na construção de uma nova política que começou a ser implementada nos anos 80, acompanhando também uma grande mudança na saúde pública no Brasil, nós então tivemos a elaboração dessa proposta
que leva o serviço de saúde para o território, para onde a pessoa vive, para onde ela mora, onde acontece o adoecimento e onde ela pode, então, promover a sua saúde. Com isso, então, nós criamos serviços que substituíram a priorização da internação psiquiátrica e do hospital psiquiátrico. Nessa mudança de modelo, que era centrado no hospital, centrado no medicamento, centrado na internação, nós, então, centramos o atendimento na região onde a pessoa vive, com recursos multissetoriais, que envolvem a saúde mental, com recursos multiprofissionais, quer dizer, não só o saber médico medicamentoso, mas o saber de várias origens, que vem da psicologia, que vem da arte, que vem do corpo. Com isso, então, nós focamos o tratamento lá no território, na saúde mental, e esse tratamento está provado internacionalmente que ele promove mais autonomia, que ele ajuda a recuperar a capacidade de se relacionar, de se inserir na sociedade, de se sentir útil, produtivo e participativo. O que o modelo focado na internação, no afastamento do convívio, no isolamento, não promove. E o que o hospital oferece, talvez, de melhor, que seria o medicamento, o tratamento médico, ele pode ser oferecido lá, junto com os demais recursos, com os demais tratamentos. Então, uma política modificando o seu foco dessas unidades na comunidade, como centro de atenção psicossocial, que são centros de saúde mental, e priorizando investimento financeiro na internação psiquiátrica, seja no hospital psiquiátrico tradicional, seja nas comunidades terapêuticas, porque está previsto com a nova mudança que o incentivo é para longas internações, por exemplo, para os pacientes dependentes químicos. Então, esse modelo de confinamento e isolamento, internacionalmente, está se desconstruindo há várias décadas. Então, o risco é, com essa nova mudança de prioridade, de incentivo financeiro, nós começarmos a voltar a priorizar o modelo que estávamos desconstruindo. Bom, Ionara, queria que você tentasse apontar para a gente por que houve essa nova reformulação se em 2001, aí há 17 anos atrás, já havia sido reformulada essa política. Há alguma explicação para essas mudanças nesse momento? São várias. Daria para a gente debater vários programas. Um contexto político e econômico de perdas substanciais de direitos. O teto da saúde colocar um teto e uma impossibilidade da gente continuar numa política. A reversão desse sistema todinho em função de interesses econômicos, igual o Mauro já colocou, então, foca nos hospitais, então quem vai receber diária de hospital nesse sentido? Foca em comunidades terapêuticas, a maior parte delas religiosas. E a gente sabe que na bancada do Congresso, grande parte das pessoas estão vinculadas a alguns desses segmentos. Então, literalmente, essa reformulação não surge de pessoas técnicas da área, nem de familiares, nem de usuários. Ela não surge dos movimentos sociais, ela não surge dos conselhos de saúde. Ela surge por interesses de parte destes segmentos que não discutiu com a sociedade e chegou já para uma determinada reunião da comissão tripartite com essa determinação pronta, mas a gente ainda tem mecanismos de lutas, tanto com usuários, familiares. Neste momento, há um ofício que o Ministério da Saúde precisa responder para a Procuradoria de Defesa do Cidadão, Defensoria Federal ao Cidadão, que pede para o ministro responder quais são os serviços que solicitaram a implantação nos municípios, o número de CAPs que tem em cada município, quanto ele está planejando investir, qual é o orçamento atual, porque na última reformulação milhões seriam desviados para as comunidades terapêuticas que não são serviços de saúde, não têm equipes e, por exemplo, na psicologia não existe nenhuma teoria da psicologia que fale que uma pessoa sendo retirada de casa à força ou de qualquer outro local durante 9 meses, essa pessoa vai aprender a lidar com o problema. Não existe teoria que embase isso. Passar a palavra para o Rogério. Qual que é a sua avaliação dessa mudança? Pois é, complementando só o que a Ionara colocou, dos conselhos, né, de profissionais mesmo, ou entidades que têm algum interesse nessa área, o que a gente percebeu é que somente a Associação Brasileira de Psiquiatria e uma federação que representa as comunidades terapêuticas manifestou-se favoravelmente a essas mudanças. Então, todos os demais conselhos, seja eles dentro da área da saúde ou não, se manifestaram contrários a essas mudanças, porque realmente o que a gente está vendo, inclusive desde dezembro até agora, está sendo bem latente isso, uma precarização dos serviços, né, dos recursos,
Hoje a gente está tendo dificuldade, inclusive, para a implantação de leitos de saúde mental, vou citar um exemplo, de muitos municípios aqui do estado de Goiás que já haviam feito a solicitação para implantar esse serviço na vigência da legislação anterior, né? O Ministério, até por acredito eu, né, de uma forma intencional, esperou a avaliação para a publicação, após a publicação da 3588, que é essa nova mudança, aí sim indeferiu os pedidos alegando que deveria se adequar à nova legislação. Então isso já tem trazido problema para alguns municípios aqui no interior, né, do nosso estado e consequentemente para a população também. Vou finalizar então o bloco com o Mauro. Por que dessas mudanças, Mauro? Então, colaborando, né, os meus antecessores falaram, a sociedade vive de avanços e retrocessos. Então, nós temos um campo de força, de momentos em que uma corrente cresce e a outra se contrapõe. Desde que nós implantamos o modelo anterior, havia uma certa resistência de alguns segmentos. E esses segmentos ganharam um pouco mais de força nesse momento político, em que nós estamos, como a Ionara disse, desconstruindo vários direitos, não só na área da saúde mental, não só na área da saúde, mas na previdência social, na educação e assim por diante. E com isso, então, uma parte do movimento médico que talvez acredite que o interesse corporativo, junto com o interesse dos donos de hospitais, também por interesse corporativo, e os donos de comunidades terapêuticas, colocaram talvez interesses corporativos acima de um interesse que é maior do que a corporação, que é maior do que a profissão, que é maior que um segmento, que é o interesse da população. E, como foi dito, quer dizer, a política anterior, ela foi construída não de um dia para a noite. Foram décadas de movimento, de discussões, de avanço, retrocesso, até chegar num certo consenso, que não é unanimidade, por isso é que nós estamos tendo um momento de risco de retrocesso, mas que comprovou que é eficaz. Porém, ao mesmo tempo que ela comprovou que é eficaz, ela não teve o incentivo financeiro para poder se expandir quantitativamente, qualitativamente, para mostrar ainda mais a sua capacidade, ainda mais o seu resultado. O nosso tempo também desse bloco chegou ao fim e eu te convido a acompanhar o próximo bloco, onde a gente finaliza essa conversa a respeito de saúde mental. Durante esse tempo, você pode contribuir com Conexões, mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem pelo WhatsApp, no 99181-1406. Esse é o último bloco do Conexões e hoje o tema é a reformulação da política de saúde mental no Brasil. Nós estamos conversando com Rogério Borges da Silva, gerente de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde, também com a Ionara Rabelo, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia, e com o Mauro Elias Mendonça, médico, pesquisador e professor da UFG. Ionara, queria começar esse bloco com você. De uma forma geral, qual seria a política de saúde mental ideal para o nosso país? O que deveria ser feito para oferecer um tratamento digno e que realmente surtisse resultados positivos para a sociedade e também para as pessoas que são atendidas? Uma política que seja democrática, que ouça os principais envolvidos, que tenha uma seriedade no financiamento, uma transparência para que as pessoas possam participar dos conselhos de uma pequena cidade do interior e saber para onde está indo o dinheiro. Por que a gente não tem um CAPS na cidade? Por que ainda o modelo é um modelo de enfiar na ambulância e mandar para algum outro local? Então, uma política em que a população discuta e diga o que ela precisa, com profissionais que são competentes, que sejam éticos e que acompanhem, mas uma política que seja feita no território. Em todos os outros países onde há uma política de saúde mental, que é de base territorial, comunitária, em que a gente discute saúde mental sob várias perspectivas, essa é uma política que é a mais adequada e não centrada no modelo hospitalar, centrada na internação, centrada em comunidades terapêuticas que chamam de resgate, quando elas chegam até na casa da pessoa e, na verdade, sequestram pessoas e colocam dentro de um carro, amarram e levam para um lugar que ela vai ficar 30 dias sem contato com a família. Isso não é um modelo de saúde mental nem aqui, em nenhum outro país do mundo. Não é esse modelo que a gente quer para as nossas famílias e é um modelo que é autoritário, provoca tortura e morte. Então, o modelo que a gente quer é um modelo que seja construído democraticamente, que seja ouvindo pessoas que estão envolvidas nesse processo o tempo todo. Mauro? Junto com essa ideia, né, apoiando aqui o que a Ionara acabou de falar,
eu acho que a questão da participação da democracia na saúde mental, ela tem ações que são do governo, que são da gestão do serviço de saúde mental, mas o serviço de saúde mental, ele não dá conta da demanda da realidade, que é a saúde e o sofrimento mental de todos nós. Então, dentro da saúde, é preciso que todos os profissionais de saúde trabalhem com o aspecto mental da saúde e não deixar para alguns profissionais ou para alguns serviços se ocuparem desse cuidado. Indo além do setor saúde, acho que a política de saúde mental significa que cada um de nós perceba que promover saúde mental tem a ver com todos os segmentos, com todos os setores da sociedade. Começando pela família, quer dizer, como apoiar as famílias para que haja um planejamento familiar, para que haja um apoio na educação das crianças. E ao falar de família, nós vamos para a escola, quer dizer, que a escola seja um lugar de saúde mental, de promover saúde mental, de conversar saúde mental. E que os ambientes de trabalho, quer dizer, uma das pesquisas que eu realizei, por exemplo, foi o sofrimento mental dos servidores públicos do município de Goiânia. Então, assim, o sofrimento mental é algo que tem a ver com todos nós, com todos os espaços públicos. Então, como criar uma dinâmica de uma política que dê conta da democracia, da participação coletiva, mas que também promova apoio para os recursos humanos, que apoie financeiramente e que desconstrua essa ideia que ainda nós estamos aí caminhando na direção dela, de que sofrimento mental é coisa de doido e doido, o lugar dele é fora da sociedade, é no manicômio. Quer dizer, a saúde e o sofrimento mental diz respeito a todos nós. Então é preciso que a política, que ela englobe isto. E na medida então que nós criamos os serviços substitutivos, eles realmente são serviços que abarcam essa multidimensão, essa multifaceta do que é a saúde, que é o sofrimento mental, para poder debater com o usuário, debater com a família, debater com os demais setores, com a sociedade, com quem está no território, aquilo que pode realmente promover a saúde mental e, inclusive, ajudar a atravessar crises e fases que todos nós, sem exceção, estamos vulneráveis a passar por elas. Rogério, para finalizar. Bom, a gente também tem que desconstruir essa questão de senso comum, né? Como o Mauro colocou, é doido e drogado, né? Então, a sociedade, de maneira geral, tem essa visão que realmente precisa segregar essas pessoas. Mas se a gente for olhar pela complexidade do que é saúde mental, hoje, por exemplo, a gente vivencia um período de um índice altíssimo de depressão na sociedade como um todo. Hoje o nosso país, ele integra um ranking altíssimo, um dos maiores índices no mundo de casos de depressão e, consequentemente, também ou de ideação e tentativa de suicídio. Então, a gente está caminhando por um período extremamente complicado, face a esse ritmo, né, que nós levamos, nós somos obrigados a seguir. E realmente tem que se levar em conta que a saúde mental não é só uma situação de saúde, a gente tem que levar em consideração quais são os fatores de risco, quais são os fatores de proteção, trabalhar com a melhoria na qualidade da alimentação, realização de atividades físicas, promoção de atividades nas escolas, integrar mesmo as famílias. Então isso é muito mais complexo. E dentro da própria saúde mental não é exclusivamente desses pontos de atenção que estão descritos nessa portaria na 388. É responsabilidade de todo profissional de saúde, desde a atenção básica até o atendimento mais especializado, porque está sujeito e permeia por todas as nossas relações. Então, realmente, a gente tem que trabalhar com uma política que seja inclusiva e que entenda o indivíduo dentro do território em que ele está situado. Tá certo. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas queria agradecer muito a sua presença, Rogério, pelos seus esclarecimentos também. Eu que agradeço a oportunidade. A Secretaria de Estado da Saúde se coloca à disposição sempre para fomentar esses debates que a gente considera extremamente importantes. Queria agradecer também, Onara, muito obrigada. Gostaria de agradecer e já convidar todas as pessoas, profissionais e famílias para o 18 de maio, que é o Dia da Luta Antimanicomial, que a gente possa construir em cada município, em cada território, espaços de enfrentamento, de tensionamento, para que a gente fale de que saúde mental queremos e que psicólogas e psicólogos possam contribuir para este movimento. Obrigada. Obrigada também, Mauro. Eu agradeço, né? Sou aqui da casa, né? Professor da UFG. Então, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, estar com colegas, né? de longa caminhada. E saber, assim, que antes de nós, muitos nos antecederam em defesa dessa causa.
Duas pessoas, por exemplo, que tiveram um papel importante aqui em Goiás, que já não estão mais entre nós, como a Deusdete e a Horaida. Pessoas de outros estados, né, que também tiveram aqui dando um apoio muito grande, como Marcos Vinícius. Então, saber que assim, essa caminhada é uma caminhada que ela vem e continua. E o desafio, como disse a Onara, é o quanto cada um de nós podemos olhar para o manicômio não só como um hospital psiquiátrico, como um lugar, mas como uma lógica que tenta excluir. E um dos grandes slogans da saúde mental, dessa luta, é a inclusão. Ok, obrigada. E o Conexões de hoje chega ao fim. Eu espero que você continue acompanhando a nossa programação, também que acesse o nosso site e confira nas nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa.